Bom dia a você que está nos ouvindo já nessa aula número 3 da série Relevância em Tempos de Crise. O título da nossa aula de hoje é As mãos de Deus operam por intermédio das nossas mãos. Este é um dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Vamos nos regozijar e nos alegrar no Senhor e agradecer a Deus, porque a nossa vida é um instrumento nas mãos de Deus e as nossas mãos vão operar de acordo com a orientação de Deus, naquilo que fazemos durante a semana, as nossas atividades, as nossas responsabilidades. Deus vai usando a nossa vida para abençoar pessoas. E mais uma vez estamos no livro de Neemias, no capítulo 2, hoje do versículo 9 até o versículo 20, que é o final do capítulo, quando vamos tratar desse tema tão importante. Deus quer dirigir as nossas vidas, Deus quer usar as nossas vidas, Ele quer usar o seu dom, o seu talento e a sua vida de uma forma singular para impactar pessoas e para abençoar pessoas. Quanto do seu tempo tem sido dedicado para abençoar pessoas? Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Isso é muito importante. O grande líder se aproxima das pessoas. Eu assisti uma palestra em 2014 em São Paulo do campeão de vendas do Brasil. E ele começou a palestra de uma forma bem simples, disse: eu não fiz muita coisa para me tornar o campeão de vendas no Brasil. Eu tinha só uma estratégia, eu me aproximava das pessoas. Então eu procurava um potencial comprador e me apresentava, dizia quem eu era, quais os produtos que eu tinha e procurava entender a necessidade das pessoas. Depois que eu conheci, que ganhei confiança, que consegui ajustar um relacionamento de confiança com aqueles compradores, eu me tornei um vendedor rápido. Eu vendia depois por telefone, porque as pessoas já sabiam quem era eu. Quando eu ligava, eu dizia: lembra que eu estive aí no dia tal? Então, a lição que começa essa parte do capítulo 2, versículo 9 a 20, é mostrando agora Neemias se aproximando das pessoas para gerar uma relação de confiança. Você que lidera na empresa, você que lidera na igreja, nós precisamos ter relacionamentos bons e de confiança. Por exemplo, para o judeu, ele tem 3 critérios importantes para alguém assumir uma liderança. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser uma pessoa de confiança. Se não for de confiança, ele não coloca para liderar um negócio dele. Em segundo lugar, tem que ser empreendedor, tem que fazer as coisas funcionarem bem. Em terceiro lugar, tem que se relacionar bem com as pessoas. Neemias estava preparado em seu perfil com todos esses critérios e certamente era a hora de Deus usá-lo de uma maneira muito especial. Então, como é que Deus usa as pessoas? Em primeiro lugar, eu vou falar agora sobre as atitudes de um líder competente, para que Deus use a minha vida e para que Deus use a sua vida, nós precisamos entender alguns princípios bíblicos que devem ser observados e devem ser também cumpridos na nossa vida. Em primeiro lugar, um líder competente enfrenta críticas com sabedoria. Olha só o que diz o versículo número 10, eu estou no capítulo 2, lembrando: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E eles começaram a criticar. E Neemias, ele era uma pessoa já madura, porque olha só, quando somos uma pessoa madura e preparado para enfrentar as críticas, nós somos insensíveis diante da crítica e do louvor. Se alguém te criticou, você tem um propósito, você continua. Se alguém te exaltou,
você agradece e reconhece que por trás é a mão de Deus operando na sua vida. Então Neemias sabia enfrentar muito bem a crítica e ele, ao invés de ficar batendo boca com Tobias e com Sanbalate, ele focava num plano maior. Ele estava focado em Deus, no que ele ia conseguir fazer para abençoar os filhos de Israel. Outra coisa interessante que a pessoa, quando enfrenta a crítica, é a capacidade dele entender que Deus está operando. E quando Deus estiver operando na sua vida, você começa a perceber que você vai ter oposição, vai ter pessoas contra você, vai ter pessoas que não gostam do seu sucesso. Então, nós vivemos num mundo muito egoísta, num mundo muito crítico e que joga sobre nós algumas sementes de fracasso para que a gente venha a desistir dos planos que Deus colocou na nossa vida. Mas não podemos esquecer, como Neemias, que o nosso propósito não é ficar combatendo crítica, é fazer a coisa funcionar, é apresentar resultados, é focar no centro da vontade de Deus, porque certamente aí você estará seguro para executar o plano que Deus colocou na sua vida. Segunda atitude de um líder competente: honra a Deus com um bom planejamento. Neemias orou por muito tempo, Neemias jejuou por muito tempo, mas Neemias planejou. Isso é importante. E nós dissemos isso na aula da semana passada, quando falamos sobre o bom planejamento, que a fé e a organização andam de mãos juntas. Deus honra a fé, mas Deus honra também as pessoas organizadas. E isso é muito bom. Neemias sabia disso, que naquele projeto ele precisava de um bom planejamento. Tanto é que você viu que no capítulo 2, nos primeiros versículos, quando ele vai passar pelo guarda das florestas, ele já sabia quem era o guarda das florestas, que era Asaf. Ele já sabia o que ele poderia receber de madeira das florestas. Ele já pediu as cartas, porque ele ia passar em vários lugares e ele precisava apresentar as suas credenciais, ou seja, a autorização que o rei já havia lhe concedido. Então, Neemias já tinha planejado todas as etapas. E vocês vão ver que mais para frente, ele desenvolveu super bem o seu plano, porque o plano estava muito bem organizado, factível, alvos que as pessoas podiam realizar e por trás ele também orava. Então, honre a Deus com um bom planejamento. Geralmente nós começamos o ano e dizemos: esse ano eu vou me organizar melhor, eu vou aprender a tocar um instrumento musical, eu vou aprender a falar um novo idioma, eu vou começar a frequentar a academia 3 vezes por semana, vou correr 2 vezes ao redor da Lagoa do Taquaral. Quando chega no mês de abril, aí a gente já começa a colocar o pé no freio e os planos não funcionam, porque está precisando de algo importante, que é planejar, acompanhar e executar tudo de acordo com o que você planejou. Então isso é importante, Neemias sabia disso. A segunda atitude dele foi honrar a Deus com um bom planejamento. Como diz o pastor John Piper, quando você faz algo extraordinário, quando você faz um bom planejamento, ou quando você executa uma coisa com muita presteza, isso faz Deus sorrir. Isso alegra o coração de Deus. E as atitudes de Neemias faziam o coração de Deus se alegrar. Esse era o propósito de Neemias. Depois disso, ele entra então e mostra a terceira atitude que está aqui também no capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 20, que nos diz o seguinte aqui, sobre falamos do planejamento. Agora o terceiro: o líder motiva as pessoas identificando as suas necessidades. Ele faz perguntas sábias, como vimos na aula passada. Então ele pergunta às pessoas: qual é a sua maior necessidade? Qual é o seu talento maior? Ou onde você precisa melhorar alguma competência?
ele começou a identificar isso. No versículo, por exemplo, 17, ele diz assim: então lhes disse bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro e não sejamos mais um opróbrio, ou seja, não sejamos mais vergonha. Ele já tinha identificado no seu inventário as necessidades. O povo de Deus sendo pisoteado, sendo massacrado emocionalmente, e ele já sabia das necessidades. Isso é muito importante. Então Neemias já tinha tomado nota dessas coisas e começou a motivar as pessoas. Quando temos uma boa comunicação e quando nos aproximamos das pessoas, nós começamos a mostrar que aquelas pessoas têm habilidades para executar tarefas importantes. Então existe até uma técnica que a gente ensina no mercado de trabalho, como você convida uma pessoa para executar uma tarefa. Então você precisa de uma tarefa de persistência, de uma pessoa que tenha muita resiliência, e você convida e diz assim: olha, eu te convidei para executar essa tarefa porque eu vejo em você um coração perseverante. Eu vejo em você muita resiliência. Você consegue superar dificuldades e é por essa razão que eu vejo você nos meus planos para executar essas atividades. A gente convida as pessoas elogiando. Neemias fazia esse tipo de coisa. Às vezes você precisa de uma pessoa para escrever e você convida alguém para escrever um plano e diz assim: olha, eu sei que você tem capacidade de planejar, você articula muito bem e você escreve muito bem. É por essa razão que eu estou te convidando para executar essa tarefa. Tá? Então é assim que nós convidamos as pessoas, motivando, elogiando, valorizando as competências das pessoas, e vocês vão ver que a forma de ouvir dessas pessoas é tão interessante que elas se tornam motivadas. Então, o líder competente motiva as pessoas identificando as suas necessidades. Quando nós culpamos as pessoas, quando nós criticamos as pessoas, nós sufocamos a capacidade da pessoa de ser motivada, ou nós sufocamos a criatividade e muitas coisas que a pessoa poderia oferecer. Portanto, é importante que a gente reconheça e valorize a habilidade das pessoas. Depois, no versículo 18, Neemias lidera de maneira proativa. Ele não fica esperando, faça isso agora, faça aquilo. Quando ele planejou, que ele já deu tempo de executar cada atividade, ele de forma proativa já começava a se antecipar para resolver os problemas. E o que ele fazia? O sucesso dele estava em comunicar a mensagem. Quando você tem um plano na sua mente, a sua comunicação vai instruir pessoas, vai alertar pessoas e até capacitar pessoas para que elas possam executar aquela tarefa juntamente com você. Porque você já sabe disso. É melhor que você divida as suas atividades, que você capacite as pessoas para que você alcance mais do que você simplesmente tentar resolver tudo sozinho. Se Neemias tentasse reconstruir os muros de Jerusalém sozinho, certamente ele teria morrido naquela empreitada. Mas ele decidiu a usar as técnicas eficazes de liderança, convidar pessoas, comunicar o seu plano e capacitar as pessoas para que elas pudessem construir os muros de Jerusalém. Então, aqui é liderado de uma forma proativa. Versículo 18, parte A, diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. E depois que ele disse isso, veja o entusiasmo que houve no meio do povo. Observe o que ele disse: Deus é favorável, a mão de Deus está sobre mim. Deus mudou o coração de um rei, que era uma coisa praticamente impossível para um homem fazer. Se Deus nos deu êxito até agora, certamente nos próximos passos,
Ele estará conosco para continuar a boa obra que ele havia começado. Então foi interessante a forma proativa de Neemias liderando seu povo, mostrando que Deus já estava no negócio. E quando Deus estiver no negócio, a coisa muda completamente. Você tem mais segurança, você tem mais estabilidade, você tem mais paciência para lidar com as pessoas e você vai abençoar muitas pessoas, com certeza. Vem então a quinta atitude de Neemias no versículo B, quer dizer, 18, parte B. Depois que ele disse, a mão de Deus está sobre mim, ela foi favorável, como também as palavras do rei foram favoráveis, vem a parte B. Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aqui, a quinta atitude é, o líder comunica a sua mensagem com eficácia. Quando Neemias comunicou a sua mensagem, e que todos entenderam a trajetória da mão de Deus agindo sobre Neemias, sobre as perguntas de Neemias, sobre a resposta de o rei, as cartas que ele recebeu para por toda a guarda das florestas, eles entenderam que Deus estava no negócio. Então a comunicação foi eficaz. Eles arregaçaram as mangas e disseram, estamos prontos e enfrentar aquilo porque entendiam que aquela tarefa era praticamente impossível. Mas Neemias conseguiu êxito quando comunicou com eficácia a mensagem do plano que ele estava elaborando. Por último, a última atitude, o líder encara o inimigo com confiança. Veja como a confiança é importante. Quando você se aproxima das pessoas, você gera uma relação de confiança. Então você está mais forte para enfrentar o inimigo. E nos versículos 19 e 20, lemos o seguinte. Ouvindo Sambalate, Oronitas e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Estava jogando eles contra o rei. Mas ele já tinha autorização do rei. Eles estavam debaixo de uma autoridade, eles estavam seguros, eles eram homens íntegros. E quando andamos em integridade, andamos em segurança, é o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Eles estavam debaixo de autoridade, portanto, estavam seguros. No versículo 20, então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele disse isso para os opositores. Vocês não têm parte e nem têm memórias em Jerusalém. A palavra foi dita no tempo certo, de forma firme. Ele encarou o inimigo com confiança, a certeza de que Deus estaria no plano e que Deus estaria naquele negócio. Então, o que nós precisamos fazer? Manter sempre o equilíbrio entre fatores humanos e divino. Oramos, mas também planejamos. Enfrentamos o inimigo com sabedoria, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. E eu gostaria de pedir a você que para a próxima aula, a aula número 4, você lesse o capítulo 3 de Neemias, mais uma vez. Eu já pedi na semana passada, mas vou pedir mais uma vez, quando vamos falar sobre um plano bem-sucedido. O que é um plano bem-sucedido? Quais são as características de um plano bem-sucedido? Esse é o tema da próxima aula e eu espero que você participe conosco. Leia essa semana, observe as suas atitudes como gestor, como líder, até mesmo na sua casa ou na igreja, e veja como você enfrenta as críticas, se tem sabedoria,
se você honra a Deus com um bom planejamento, se você motiva pessoas, se você lidera as pessoas ao sucesso, se você comunica com eficácia e se você enfrenta os opositores com sabedoria e com confiança. Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua resposta essa semana para os opositores seja uma resposta sábia, tanto na crítica quanto no louvor. Que você tenha equilíbrio e que Deus te abençoe com a capacidade de reconhecer que Ele opera através de você. As mãos de Deus operam através das nossas mãos. Deixemos, portanto, que Deus use as nossas vidas e que as suas mãos e que as minhas mãos se tornem as mãos de Deus para abençoar as pessoas. Obrigado, que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Amém.